inscritos, farei a Zé Carioca, edição 2122. É um corvo, um urubu. Sem a gozação é o... Não, é o pior, é o besouro, é o morcego verde. Seria a versão do Batman sendo vestido pelo Zé Carioca. Versão bem cartunesta, bem engraçada. Vamos a esse gibi, não é? Começamos com Põe na Conta. O morcego verde chega no delegado Porcone falando que os bandidos assaltaram uma loja. Ele narra a história como ele chegou lá, que diz que fez uma entrada triunfante, mas a verdade é que ele chegou atrasado e os bandidos já tinham roubado já o banco e estavam saindo de motoneta com dinheiro na garupa. Aí atrás ele pede um carrinho, uma espécie de carro de entrega. Bom, seria mais o busão, né? Aí fala de táxi, mas ele pega o busão, entra, aí ele tenta sair sem pagar. Ele fala, não, ele, né, mesmo com a capa rasgada, ele fala, põe na conta da delegacia. Então, ele já entra no restaurante, aí os caras vê os bandidos comendo, aí já entra querendo comer um sanduíche de ovo. Aí ele repara nos caras, não sabe se é os bandidos ou não. Os caras já tiram sarro dele, chamam de morcego vermelho. Aí os caras dão um perdido nele, fala que não é os bandidos, coisa nenhuma. Então ele continua comendo, aí ele acaba sacando o dinheiro do roubo. Rapidamente ele tenta ir embora, mas o cara do restaurante já cobra também a comida, o sanduíche. Ele fala, volta na conta da delegacia. Ele tromba com os bandidos, o cara recupera o dinheiro roubado. Ele ele pega a moto do cidadão para ir atrás dos caras. E mais capa rasgada. Ele vai perseguindo os caras, né? Só que ele acaba sendo surpreendido pelos bandidos, sendo segurado pela capa. A moto se perde na água. Antes que ele leve uma surra, ele usa a burrice dos criminosos como vantagem, acaba enrolando os caras, ficam discutindo o jeito certo de se falar. Com um pedaço de pau ele já vira distração e cacetada. Nocauteia os bandidos, fala pro delegado tudo o que aconteceu. Ele fala que exagerou um pouquinho nas coisas. Ele fala, não, ali o delegado, claro, furo da vida, já chama ele de caloteiro. Ele pede desculpa, aí o policial chega com o terno do morcego verde novinho, aí ele simplesmente sai correndo, deixando o delegado espumando de raiva. E fim da história. Temos mais histórias, né? A segunda história é o Zé Carioca com seu amigo Nestor. É a velhota da Casa da Nota. Aqueles são detetives, são chamados para um caso, são abordados por um mordomo. O Zé, cara, só pensa em comer, né? Pensa que já chamam a mansão de maloca, mas os caras já, isso aqui é uma mansão. Ele vê que o cara sumiu, aí aparece uma madame, ela se chama Madame Granuda, diz que é a proteção deles, né? No momento eles recusam, mas quando ela solta a galha, eles já ficam ligeiros, né? Querendo o caso. Aí sai correndo também, a Dona Granuda acaba sumindo. Eles vêem um monte de livro, perguntam pro Zé se ele lê livro, fala assim, né? Aí você vê que ele tá dormindo, ele dorme sobre os livros, né? E pega um livro, tem uma passagem secreta, aí eles se envolvem com... Aparece um valentão, falando que é o Marcão, que eles querem roubar a tia deles, né? O mordomo quer roubar. Não vai deixar, os afoguentando, eles saem correndo, não querem mais resolver caso nenhum. O mordomo fala, vocês não vão sair, sério, sem resolver o caso, não é assim, defender a madame. Eles ouviram uns gritos de socorro. Então, o Zé Carioca e o Nestor... O Zé Carioca fica se morrendo de medo. O Nestor tenta falar pra ele não, pensando no dinheiro, resolver o caso. Aqui eles acabam caindo em algumas armadilhas, uma arapuca, né? Tenta fugir do Marcão. Eles vêm andando a granuda amarrada, amordaçada. E quando vê o mordomo, tentam correr de lá, dessa confusão. Eles ouvem os gritos desesperados. Aí o Zé tem a ideia de quebrar a mansão. Entendeu? Eles descobrem que era tudo uma
peça teatral, um filme que o cara ia fazer uma peça, né? Eles quebraram tudo, estragaram o lance dele, só que eles querem receber, né? Só que ele só contratou eles por eles serem trouxas e cair na farsa facilmente. O Zé Cara perde dinheiro, mas o cara fala que só dá pra eles um belo chute nos fundinhos. E ele sai, claro, né, da mansão e fala: e a próxima vez, se o cliente apareceu, eu fujo dele rapidinho. Fujo dele pra ele demorar pra me pegar. Assim termina a história. Terceira história é Zé Carioca, dinheiro na mão é confusão. Ele está numa agência de emprego chamada Moleza, está com o Nestor, está negociando, batendo boca com o cliente, mas é a mulher da síndica cobrando o aluguel, que eles estão acho que há 6 meses sem pagar, chamando ele de caloteiros. O Nestor fala que já estão sem pagar 6 meses de condomínio, mas o Zé Caria vai disfarçar e falar: isso aí é detalhe. Ele fala: tem um companheiro que quer trabalhar. E o Nestor, né, pra retrucar, fala: quem fala, né? Eu acho que é divertido arrumar emprego pros outros. Aí aparece um amigo, né, um cliente. Ele já traz uma mala cheia de dinheiro, já paga pra ele já. Ele fala: arrumou um emprego, né? Fala que deu desfalque no caixa e deixou uma parte pra eles. 10% pra eles, né? Deixando o Zé e o Nestor apavorados, que é dinheiro roubado, né? Só que eles vão avisar pra polícia, aí chega outro amigo deles, o Pedrão, acha a mala cheia de dinheiro, resolve gastar tudo. Aí como o Zé Carioca com o Nestor chega com a polícia, aí eles prenderam primeiro lá o cliente, né? Aí como policial eles vão até a agência buscar o dinheiro, só que cadê o dinheiro? Sumiu. Onde está o dinheiro? Aí o Nestor já todo engravatado já, chegando um monte de coisa. Fala que gastou todo o dinheiro para reformar o prédio, carro importado, só que aí, infelizmente, só que o dinheiro é roubado, né? Aí ele vê que a alegria de pobre dura pouco e tem que devolver tudo para a polícia, né? Mas aí o policial fala: ainda falta 1.000 pratas ainda. O não fala que pagou o condomínio atrasado, só que o policial não quer saber. Então eles acabam tendo que limpar o banco por 1 ano, né? E assim termina a história. Fazendo aquela coisa que o Zé Carioca detesta, que é trabalhar. Opa. Queria ter que mostrar, mas, né? Escapou. Mais uma história aqui do Zé Carioca, em um ronco do barulho. Uma história curta com o Nestor. Tá roncando de fome. O Nestor é obrigado a pegar umas sobras. Aí o Zé Carioca come e volta a roncar. Agora aqui, Zé Carioca, quem você beijou no dia 11 de agosto. Ele está indo na casa da sua namorada, Rosinha, para ter aquele rango. Ela chega, né, feliz de ver ele, né? Só que ela já pergunta se lembra o que acontece, qual é a data importante desse mês, né? Ele fica meio sem graça tentando descobrir, fica meio encarquifado, né? Eles lembram, né? Ele tenta disfarçar, mas ele não sabe, ele diz que no meio do trabalho, que não tá com alergia. Então, ele tenta ver o calendário, vê que é abril, aí ele tenta falar meio de abril, mas ela fala que ele tá brincando, né? Ela fica meio cismada, mas ele disfarça. Ele pede que vai no banheiro, mas ele já corre lá pro bar, já pra ligar pro seu Nestor, um amigo, né? Melhor amigo, pra perguntar o que representa essa data pra ele e a Rosinha, né? O Nestor tenta falar, quando ele tenta falar mesmo, aí a ligação cai. Aí a Rosinha já fala que o almoço já tá pronto, que ele vai ter que dar discurso pro sogrão. Ele tenta disfarçar, dá uns discursos lá meio que trefe, mas não cola. A Rosinha fica brava já. Ela fica chateada que esqueceu. Aí ele retruca e fala: dá uma disfarçada, fala que não aconteceu nada nessa data importante, que ele tava viajando com os amigos para Minas Gerais. Aí diz que jura, aí ele consegue sair dessa, né? Aí ele joga o jogo, né? Fala: aqui você beijou, né, em 11 de agosto. Ela: eu não sei dizer, ela fica meio, não sabe, né? Até o pai desconfia, né? Você acaba indo embora, né?
foram pros amigos lá, comendo lanche. Aí na cara de pau ainda pede pros caras ainda deixar o sanduíche ainda na pendura ainda. Aí o Nestor lembra pra ele que foi quando ele pediu aí noivado, né? E o Zé Carioca fica, certeza, fica até assustado, né? Mas depois ele tá lá na sacada, lá na casa dela, falando que quem ela beijou em 11 de agosto, né? E o pai. Quem você beijou até o pai desconfia, né? E assim termina a história. Isso aqui é o som do barulho do Zé Carioca. E eu vi uns barulhos na casa dele. Quando vai ver é os sobrinhos tocando instrumentos, só que eles não sabem tocar nada, é uma barulheira infernal. Então ele diz que vai ensiná-los a tocar violão, só que ele não sabe nada, ele só finge, né? Ele vê que eles querem aprender, né? E pode pagar, ele já pensa no dinheiro, então ele chama os amigos, mas ele vê de ensinar, ele fica dormindo. Aí quando ele vê o Nestor lá cantando, ele não sabe tocar violão, o cara fala, eu sei, então ele leva o amigo e faz o cara virar professor dos guri. Ele começa a tocar, ensinar, os garotos já tá quase caindo no sono. O Zé Carioca vê o dinheiro, aí ganha o dinheiro, né? Depois ele passa na casa do Nestor, vê um barulho de novo. Ele vê que entra lá, vê o Nestor mexendo na bateria. Ele fala que os sobrinhos do Zé ensinaram ele a tocar bateria. E o dinheiro usou para pagar o curso, né? Aí o Zé já vê que dá para ganhar dinheiro, mas ele pede uma vaquinha se ele pode virar empresário. E assim termina a história. E o Zé Carioca, que é bancando o sogrão. Ah, ele vê a Rosinha desanimada, né? Que ela diz que é aniversário do pai dela. Diz que ele perdeu, ele está triste porque perdeu dinheiro na bolsa. Então o Zé Carioca pensa em bolar um plano para ajudar. Ele se disfarça do sogrão para recuperar o dinheiro. A Rosinha, claro, aceita o golpe, né? Aí chega o sócio do cara. É um tal de Seu Peroba com a esposa. O cara já chama, né? O pai da Rosinha, acho que o nome é Rocha Vaz. E o Peroba já o chama de velho polguento, né? Aí o Zé, pra retrucar, chama o cara de carrapato. Aí fala, a Zuzu também veio. Aí ele pergunta ainda pra ela se ele ronca quanto dorme, né? Deixando o Peroba furo da vida, né? Chama o cara de grosseiro. A causa tá indo embora, aí o Zé Carioca e o Rocha Vaz, né? Esse de Zé Carioca o convence a falar, você tem de faculdade, né? Deixa disso, tem de faculdade. Falar, você roubar minhas namoradas. Aí a Zuzu com o seu Peroba falando, você disse que ela era única. E, não, eu falei, vou pra casa da mamãe, que era uma mansão limousine. Falei, tá louca? É só quebrar o pau ali mesmo. Fala que as ações do Rocha Vaz, ela fala baixo, tenta disfarçar, mas ela acaba dedurando ele. Porque ele usou os trambiques para poder tomar o dinheiro do sócio dele. E fica enfurecido, né? Ela falava, você, né, tinha uma boquinha de boneca, né? Fala, não, mas só se for de jacaré, né? Aí ela começa a chorar. Ele fica fofo, faz seu vingativo, então ele acaba passando as ações de volta pro seu Rocha Vaz, deixando a Rosinha feliz. Ela liga pro sogro, né? E pela primeira vez ele vem abraçar o Zé. O Zé já tá enchendo o bucho já, mas infelizmente o empregado do Rocha Vaz disse que a empresa já entrou em falência, as ações. Aí na história que vemos o Rocha Vaz perseguindo o seu futuro genro, né? Querendo matar o Zé Carioca, né? Como sempre. E fim da história. Aqui mais uma história, Zé Carioca, a Dagmar. Aqui ele já... O Zé Carioca com seu clube, seu time do bairro já leva uma goleada já. Os caras já tiram no sarro, né? Falando que da próxima vez que quiserem apanhar é só chamar. Eles perguntam cadê o Pedrão, que não aparece, já que acho que ele era o goleiro, né? Sem goleiro não tinha como, né? Aí vem o Pedrão carregando uma geladeira. Aí pergunta, você é do jogo? Eu falei, que jogo? Ele fala, tá muito ocupado.
Ó, eu tô fazendo. A minha vizinha do Aguimar tá fazendo mudança, eu tô ajudando. Eles falam, ninguém conhece a Dagmar, aí eles vão descobrir quem ela é. Aí essa loira aqui, que os caras tudo começam a babar ovo, né? Começa a falar prazer, beijando a mão, tudo, né? O Pedrão já fica com ciúme, né? Que ele viu primeiro. Aí ela já joga o charminho e fala, os amigos do Pedrão são meus amigos, né? Vai cumprimentando, aí começa todo mundo a carregar alguma coisa da mudança, cara. Aí o Zé Carioca repara que a casa tá vazia, só a geladeira. Aí cada um começa a carregar. O Zé carrega uma coisa, o Nestor carrega a televisão, o outro carrega uma caixa e o Pedrão carrega uma espécie de cofre. E o Zé vê que os caras estão bancando os bobos, né? Então ele já fica meio ressabiado, né? Então ele arma um plano, aí vê os amigos estão se matando para carregar as coisas. O Zé acaba ficando dentro do guarda-roupa para descobrir, aí ele ouve a moça chamando eles, ela já fala, né? Eles não podem ver a mulher bonita que já quer fazer as coisas, são um bando de... né? São uns otários mesmo. O Zé queria falar, vou desmascarar essa pilantra. E os amigos continuam levando as coisas. Aí o Zé chega, já tenta botar ela na parede, mas ela chama de mentiroso, mas ela diz que é mentira. Aí ele fala, vocês acreditam nela, que mal conheceram, eu que sou amigo de vocês há tanto tempo. E vê que os amigos, claro, vão confiar na moça, né? O Zé fica fulo, né? Aí os caras, quando eles veem o namorado da moça chegar, eles ficam em choque, né? Aí o cara manda eles circularem. Aí ela também, né? Humilha os caras, né? Eles veem que foram feitos de palhaço. Que o Zé bem que avisou, né? Eles encontram o Zé, pede desculpa, mas depois o Pedrão fica bravo porque o Zé tava no guarda-roupa, tava pesado o guarda-roupa e ele quer pegar o Zé, né? Porque não falou que tava no guarda-roupa, né? Ela falou, qual é, né? Só ela que podia se fazer de bobo e assim termina a história. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Temos uma tirinha ainda do Zé Carioca com a Rosinha, mas quando ele vê uma placa de trabalho e sai correndo, com homens trabalhando, né? Que o Zé é carioca, que a gente conhece, ele tem alergia a emprego. Aqui Zé Carioca, edição 2122. É de 1999. Agradeço aos novos inscritos, tamo junto e até a próxima. Mais um gibi irado para os quadrinhos irados.